Olá, amigos, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Práticas de Gestão para Controle de Qualidade em Laboratório de Análises Clínicas. Antes de nós começarmos essa nossa primeira videoaula, que nós vamos começar a tratar do controle de qualidade interna, eu quero pedir a atenção de vocês em relação a vocês terem aí material de apoio, né? Caneta, lápis, papel, para que vocês anotem aquelas dúvidas, né? Anotem as principais sacadas que vocês vão ter na nossa videoaula e que vocês também possam anotar as dúvidas que vocês vão ter ao longo das nossas videoaulas, para que vocês possam nos enviar essas dúvidas e que nós possamos ajudar a sanar, né, essas dúvidas que vocês vão ter. Então eu peço que vocês tenham esse material de apoio em mãos antes de dar sequência aí na videoaula. Preparem o material de vocês, anotem, vejam quantas vezes for necessárias, né, o vídeo para que vocês possam entender claramente. Este é um conteúdo bastante longo, é um conteúdo um pouco complexo, então eu vou procurar mais pausadamente possível e passando para vocês o conteúdo de forma que fique bem clara e que vocês consigam entender, né, quando a gente começa então a tratar de controle de qualidade. Então vamos ao nosso conteúdo, né, de controle de qualidade interna. O que é o controle de qualidade, né? Na verdade, o controle de qualidade ele é o procedimento para nós monitorar o trabalho que está sendo executado, né? Monitorar o processo e, a partir do monitoramento desse processo, detectar problemas e corrigir esses problemas antes de nós entregarmos, né, o resultado para o cliente. Então, a gente vai trabalhar no controle de qualidade interno, né, com controle estatístico, que é o procedimento mais importante, né, que nós vamos fazer em relação ao desempenho analítico dos métodos laboratoriais que nós vamos estar utilizando. Então, a gente sabe que o controle de qualidade interno, né, ele está diretamente ligado, ou é basicamente, né, a questão da repetibilidade. Então, é o repetir aquilo que eu estou fazendo, aquele método analítico, utilizando alguma fórmula de controle, né? E essa forma de controle depois eu vou avaliar ela estatisticamente, de forma que eu obtenha então um resultado dentro do padrão que foi estabelecido. Então isso é fazer o controle de qualidade, né? E mais especificamente fazer o controle de qualidade interna. Inicialmente eu quero começar falando, né, com vocês sobre os tipos de controle que a gente tem hoje, né? Quais são as amostras controle, os tipos de controle que a gente pode fazer dentro do laboratório, obviamente, né, verificando a área analítica que nós estamos e qual tipo de controle é mais adequado àquela área analítica. Então a gente tem aí primeiramente, né, todos vocês conhecem, a questão das amostras de controle comercial, né? As amostras que nós compramos do controle comercial, às vezes do próprio fornecedor do equipamento, né, que são aquelas amostras líquidas ou liofilizadas, né? E também a gente tem aí também amostras comerciais do provedor de proficiência. Então a gente tem esses dois tipos de amostra comercial que a gente pode utilizar, do próprio provedor de proficiência que nós estamos utilizando, ou, né, dos fornecedores dos equipamentos que nós estamos utilizando. Também a gente pode trabalhar, né, com controle através de um pool, né, um pool de soro humano ou soro animal. A gente vai falar depois especificamente um pouquinho sobre essa questão do pool de soro humano ou animal, né, como fazer este pool. A gente pode trabalhar também com a questão das amostras do dia anterior, né? Então eu já vou ter o resultado conhecido e eu vou aplicar aqui a clássica, né, a condição do controle de qualidade interno, que é a questão da repetibilidade. Então, com as amostras do dia anterior, eu vou aplicar uma forma, né, um tipo de controle que eu posso fazer, aplicando então uma amostra do dia anterior, onde eu já tenho então um resultado conhecido. Eu também posso trabalhar, dependendo da condição, né, eu também posso trabalhar com a questão da amostra dividida, né, ou também conhecida aí
no meio, né, como controle interlaboratorial. Então eu vou dividir a minha amostra, né, eu vou fazer a minha análise, o meu controle, e vou enviar parte desta amostra para um outro laboratório que use a mesma metodologia que eu, né, para que nós possamos então fazer o controle da amostra dividida, ou também chamado controle interlaboratorial. A gente também pode fazer o duplo cego, né, que é uma técnica de controle que a gente usa em muitos, né, em muitos analitos. A gente pode usar essa técnica do duplo cego, principalmente aqui quando a gente fala de algumas questões de urianálise, né, a gente vai usar duplo cego. E em outras metodologias também a gente vai estar comentando com vocês ao longo das nossas aulas sobre a questão do duplo cego. Tá? Então são esses tipos de controle que a gente vai utilizar ou pode utilizar dentro do nosso laboratório para que a gente possa avaliar então o desempenho das nossas análises. Então, recordando, né, quais são esses tipos de controle que a gente pode utilizar. Pausadamente, para que vocês entendam, para que fique muito claro, né? Então, são as amostras controle comercial ou do provedor de proficiência, o pool de soro humano ou animal, as amostras do dia anterior, as amostras dividida ou controle interlaboratorial e o duplo cego, certo? Então são esses tipos de controle que a gente vai estar falando aí ao longo do nosso treinamento, para que vocês entendam quais as possibilidades e onde vocês podem utilizar uma ou outra destas, né? Bom, quais são os momentos críticos, né? Quais são os momentos que exigem que a gente faça, então, o controle de qualidade, tá? Obviamente, na rotina, né? Sempre na rotina diária, ou dependendo do volume da nossa rotina, né? Em períodos sistematicamente determinados. Então, a gente vai determinar para cada rotina, para cada analito, né? Quando que nós vamos fazer, então, o controle de qualidade daquele analito específico. Então, um momento crítico, o principal momento é neste, né, no método de rotina. O segundo momento crítico do controle de qualidade é sempre que a gente faz a manutenção dos equipamentos, ou estamos instalando um novo equipamento, mas principalmente na manutenção, né? Sempre que nós fizemos uma manutenção de equipamento, a gente tem que fazer aí uma rodada de controle de qualidade antes de reiniciar a rotina, né? De colocar a rotina em funcionamento normal. O outro momento em que a gente tem que fazer também controle de qualidade, que é um momento crítico, né? Controle de qualidade interno, é toda vez que eu tenho a troca de lote do meu reagente comercial, né? Ou do meu reagente lá do provedor de proficiência. Então, toda vez que eu faço a troca de lote do reagente, eu tenho que fazer um controle de qualidade. Desculpa, eu disse uma bobagem aqui, né? Eu falei troca de lote do provedor de proficiência. Não, é troca de lote comercial mesmo, que a gente está falando de reagente, né? Então, toda vez que eu tenho a troca de lote do reagente comercial, eu tenho que fazer o meu controle de qualidade. Na questão da água reagente também, né, que é outro elemento fundamental aí na questão do controle de qualidade. Então, toda vez que eu fazer a manutenção do meu equipamento, né, de água reagente, ou que eu trocar qualquer peça, né, qualquer equipo do meu equipamento de água reagente, eu também tenho que fazer aí controle de qualidade. Tá? Então eu vou avaliar, né, o momento crítico de eu avaliar, de eu fazer essas avaliações, então são especificamente estes, né? E quando, de que forma que eu vou fazer, né, essas análises? Eu posso fazer análises pontuais, nestes casos eu devo fazer as análises pontuais, né? Em função da manutenção do equipamento, em função da troca do lote do reagente comercial e em função da manutenção do equipamento de água reagente. Então eu vou fazer pontualmente, né, quando eu colocar de novo, né, esses equipamentos ou reagentes em funcionamento no uso da minha rotina. E eu vou fazer, né, aquela análise
estatística mensal, né, ou a cada 20 pontos de controle. Dependendo da tua rotina, obviamente, né, se a tua rotina for uma rotina bastante grande, né, em relação a algum analito específico, então você vai fazer análise, né, a cada 20 pontos de controle. Agora, se for uma rotina assim não tão elevada em determinado analito, você pode fazer então essa análise, né, de desvio padrão mensalmente. Tá? Então, são os momentos críticos aí do controle de qualidade que você tem que utilizar essas metodologias, que você tem que utilizar os controles para verificar então o quanto, né, nós estamos atendendo aqueles resultados que foram especificados dentro dos desvios que nós estabelecemos para cada analito, né, para que a gente possa garantir então a conformidade daquele resultado, certo? A questão da implantação, né, do controle de qualidade interno no laboratório, ela é da exclusiva responsabilidade do responsável técnico, né? Então, o responsável técnico é que é o responsável pelo controle de qualidade interno, ou outro profissional, né, desde que designado, né, e supervisionado pelo responsável técnico. Então, nós temos que ter essa consciência, né, que controle de qualidade é responsabilidade do responsável técnico. Mesmo que ele designe, né, uma outra pessoa, um outro profissional para fazer o controle de qualidade, a responsabilidade técnica, a supervisão deve ser dele. E como que a gente vai então, né, definir como é que acontece esse processo de controle de qualidade interna? Então, tem algumas etapas que devem ser seguidas, né? Cumprir uma rotina que deve ser seguida para que a gente possa fazer um adequado controle de qualidade. Então, vamos falar etapa a etapa, pausadamente, para que vocês consigam entender, né? Então, a primeira etapa, né, é do nosso procedimento, porque o controle de qualidade ele é uma fase analítica, né, que exige um procedimento documentado. Então você vai documentar um procedimento, seja no manual, seja numa instrução, seja num próprio procedimento, você vai estabelecer então o seu controle de qualidade. E a primeira questão que deve ser registrada nesse procedimento, né, é a questão dos analitos a serem analisados. Né? Então, quais são os analitos da bioquímica, quais são os analitos da hematologia, e assim sucessivamente. Então eu começo o meu procedimento, tá, definindo, identificando quais são os analitos que eu vou analisar, e obviamente, né, eu tenho que analisar 100% dos meus analitos, mas isso de qualquer forma tem que ficar, é a primeira etapa do meu procedimento, né, eu estabelecer, então, identificar quais são esses analitos. A partir do momento que eu identifiquei os analitos, a minha segunda etapa é escolher a amostra controle a ser utilizada, né? Então, qual tipo de controle eu vou utilizar para este analito que eu identifiquei? Tá? Então, eu vou ver, vai ser o controle comercial, vai ser o controle do provedor de proeficiência, vai ser o pool de soro humano ou animal, eu vou utilizar, sei lá, uma amostra do dia anterior, eu vou utilizar um duplo cego, eu vou utilizar um interlaboratorial. Então eu tenho que definir para aquele meu analito qual é a amostra controle que eu vou utilizar, ok? Depois então, né, que eu defini o meu analito, que eu defini a minha amostra controle, então eu tenho que começar a fazer, né, a questão dos pontos de controle. Então eu vou fazer os meus pontos de controle, né, os meus 20 pontos de controle, para que eu possa estabelecer a minha média, o meu desvio padrão e o coeficiente de variação da amostra controle, né, aplicando os cálculos estatísticos. Neste contexto aqui de estabelecer média, desvio padrão e coeficiente de variação e cálculos estatísticos, a gente vai ter basicamente uma aula específica sobre isso, né, para que vocês entendam com clareza, né, como se faz isso.
Mas como a gente está falando aqui, né, do estabelecimento do procedimento, então ele é o nosso terceiro momento, né, do nosso procedimento. Eu tenho que fazer o estabelecimento desses requisitos. Depois, então, que eu estabeleci, que eu sei, então, as minhas médias, meu desvio, meu coeficiente de variação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que elaborar o meu gráfico de Levin-Jones, né? Onde eu vou, então, fazer referência, né, a cada analito determinado no laboratório. Então, é lá que eu vou colocar os meus pontos de controle no gráfico, né, para que eu possa, então, implantar a rotina de determinação de amostras, controles de valor e a variedade conhecida, né. Então, a partir daí, então, eu tenho determinada quais são os meus desvios, quais são as minhas médias, né. Então, eu tenho, a partir daí, os pontos, né, que eu vou precisar controlar daquele analito. E com isso determinado, o que eu tenho que fazer? Bom, já tenho o meu procedimento, né? Então eu tenho que treinar e conscientizar o meu pessoal técnico para a utilização dessa sistemática analítica, ok? Então assim, são etapas que se a gente colocar apenas elas, assim como eu estou colocando para vocês, né? Parece etapas fáceis de fazer, mas na verdade são 5 etapas aí que exigem um bom estudo, né, sobre como que eu vou utilizar, como vai ser o meu método, de quanto em quanto tempo eu vou realizar. Então assim, eu posso fazer um procedimento descrito, né, ou até posso fazer uma tabela. Se eu quiser fazer uma tabela controle, eu posso fazer uma tabela controle, né, para que eu possa então dizer qual é o analito, qual é a técnica, qual é o controle que eu vou utilizar, quais são os desvios. Então eu posso estabelecer tudo isto em uma planilha. Ou posso estabelecer tudo isso em um procedimento escrito, numa instrução, no manual, da forma que eu melhor convir, né, ou a forma sistemática que o meu laboratório utiliza, ok? Bom, a gente já falou, né, que existem vários tipos de materiais controles, né, mas é muito importante, né, exatamente por existir diversos tipos de materiais controle para a área de laboratório, é muito importante a gente também estar atento, né, que muitas vezes esses materiais controles, apesar de eles terem a mesma utilização, eles podem ser diferenciados, né, pela composição da sua matriz. Então é importante que a gente saiba, né, dentro dos parâmetros que a gente está utilizando, para que a gente verifique, né, se sempre aquele padrão que nós estamos utilizando, ele tem o mesmo, né, a mesma composição matriz, né? Porque o ideal é que sejam, né, as mais similares possíveis com as amostras dos pacientes. Então, quanto mais similar com a amostra do paciente, melhor, mais a gente vai ter credibilidade, né? E a gente sabe, né, que em algumas situações podem ser utilizadas com vantagens, né, muita vantagem, por ter assim uma compatibilidade, né, ou uma similaridade à questão dos materiais baseados na matriz animal. Então, por isso que é importante, né, quando a gente vai estabelecer qual é a amostra controle, o tipo de amostra controle que a gente vai utilizar, qual é essa matriz, né, para que a gente possa então, o máximo possível, né, utilizar sempre a mesma matriz, a mesma metodologia, para que a gente possa ter sempre um desempenho de repetibilidade, né, o mais dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu, ok? Bom, como é que eu vou escolher essas amostras controles, né? Então, para implantar o meu controle de qualidade interna na bioquímica, por exemplo, né, pode ser utilizadas vários tipos de amostra controle. Na bioquímica, então, eu posso usar, por exemplo, as amostras comerciais, liofilizadas ou líquidas, né, provenientes tanto de soro humano ou animal, que eu posso também adquirir elas tanto de fornecedores, né, fornecedores de equipamentos, fornecedores comerciais, ou proveniente dos provedores de ensaio de proficiência. Então, é um tipo de amostra controle, por exemplo, né, que eu posso utilizar na bioquímica, né, que é o controle comercial.
Eu também posso, na bioquímica, utilizar o proveniente, né, de um pool de soro humano, né, que a gente vai falar depois como é que a gente prepara esse pool de soro humano, né, que a gente já comentou um pouquinho antes aí. A gente também pode usar um proveniente de um pool de soro animal. A gente pode utilizar também soluções sintéticas ou aquosas, né, as quais forem acrescentadas substâncias representativas de analitos a serem avaliados, né, com concentrações específicas. Para quê? Né? Principalmente aí, o que a gente tem que observar, né, a questão da gente evitar o efeito matriz, né, sempre que possível. Então deve ser dada sempre preferência ao material de origem humana, tá? Preferencialmente. Claro, se a gente está utilizando, né, a matriz de origem humana, legal, vamos continuar usando a matriz de origem humana. Se a gente optou por usar uma matriz de origem animal, vamos utilizar a matriz de origem animal. Até, obviamente, né, que nós mudemos aí a nossa metodologia, né? Então é muito importante a gente sempre observar isso para evitar que a gente tenha esse efeito matriz em função, né, da preferência de origem que a gente deu ao nosso controle, ok? Para a questão das imunológicas, né, da imunologia, aí, hormônios, marcadores tumorais, drogas terapêuticas, doenças infecciosas, né, eu posso usar no controle interno, né, amostras controles também comerciais, né, liofilizadas ou líquidas, proveniente do soro humano, né. Eu posso usar um pool de plasma humano também, né, obtido de bancos de sangue ou de amostras do soro do próprio laboratório, tá, que a gente também vai falar, né, como é que a gente prepara esse pool de plasma. Tá. Também pode ser proveniente de soro animal, né, desde que submetidas, né, à inoculação de antígenos humanos, resultante de patologias, né, a serem examinadas. Então, na questão da imunologia, né, vocês vejam que a gente tem um pouquinho menos de opções, né, mas também são opções aí que se pode e que se deve utilizar, né, em função da questão do soro controle. A questão das determinações hematológicas, a gente sabe o quanto é complexo, né, a questão do controle comercial, né? Tanto da questão dos controles comerciais oriundos dos fabricantes dos equipamentos, né, de reagentes ou de fornecedores de amostra e controle, quanto da própria questão, né, do provedor de proficiência que venha a nos fornecer essa amostra controle. Porque a gente sabe da questão da instabilidade, né, das amostras de hematologia. Já está tendo uma melhoria significativa, né, na questão da instabilidade, mas a gente sabe ainda o quanto são instáveis, né, a questão das amostras controles comerciais ou também de provedores de proficiência. Então, assim, uma outra alternativa que a gente tem, né, é a questão de usar amostras de pacientes do dia anterior. Então é uma alternativa, né? Quando a gente está usando aí por 15, 20 dias as amostras comerciais ou provenientes dos provedores, né? E a gente começa a ver a instabilidade dessas amostras, que a gente consegue ver claramente na prática, a gente pode passar então a fazer amostras do paciente do dia anterior, tá? É uma técnica que a gente pode utilizar em relação a essa questão da hematologia. Para a questão da determinação dos componentes químicos em urinálise, né, a gente pode usar então como controle interno também, né, as amostras controle comercial, tá, líquidas, né, provenientes de fabricantes tradicionais de amostra controle. A gente pode usar os provenientes de provedores do ensaio de proficiência. A gente também pode fazer uma preparação artificial do próprio laboratório, né, ou um pool de urina. Tá? Então, são para a questão das determinações, né, dos componentes químicos em urinálise ou urianálise, né? Depende, cada um me chama de urinálise, outro chama de urianálise, mas para a questão dos componentes químicos em urinálise, né, então
os controles que a gente pode utilizar são estes, né? Tanto a questão dos comerciais, dos provenientes de provedores, ou a preparação artificial do próprio laboratório, né? Ou um pool de urina, ok? Para a questão da avaliação dos elementos anormais em urinários, né? A questão da utilização das tiras reagentes, né? Então a gente pode usar amostra de controles comerciais, né? Provenientes de fabricantes dessas amostras controles. A gente pode usar provenientes também dos provedores de proeficiência. A gente pode também ter uma preparação do próprio laboratório, né? Ou o pool de urina. E a gente pode também utilizar, né, a questão do controle duplo cego, né? Então esse controle interno ele tem que ser especificado, né, pelo laboratório, obviamente, né, no seu procedimento, né, por que ele precisa ser realizado desta forma, qual é o controle que ele vai utilizar. E importante, né, na questão aí que a gente está falando, né, da questão dos elementos anormais em urinários, né, a questão das tiras reagentes, é fundamental, né, que a gente faça, sempre que a gente abrir um novo lote, né, um novo lote de tiras reagentes, a gente tem que fazer nesse novo lote o controle de qualidade. E se a gente utiliza, né, o mesmo lote por mais de 30 dias, a gente tem que fazer, obviamente, ou não vou dizer obrigatoriamente, mas é recomendado, né, quando o lote dura mais de 30 dias, que a gente não só faça na abertura do lote, mas que a gente também faça de 30 em 30 dias, né, um controle de qualidade interna nessas tiras reagentes, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora das determinações, né, do controle interno para a questão da microbiologia, né, que também é uma questão complexa aí no nosso controle de qualidade interno, né? Mas para micro, então as amostras controles, obviamente, né, as bactérias validadas, isso é muito importante, né, as bactérias validadas provenientes dos organismos de validação de bactérias, né, como a TTC, a TCC, a IPT, né, o Adolfo Lux, Manguinhos. Então, há aquelas bactérias validadas, né, que a gente vai utilizar no nosso controle interno. Tá? E os provenientes dos provedores de ensaio de proficiência também, né, com sua identificação validada pelo menos, ok? Então, assim, os principais controles, né, internos que a gente vai utilizar na microbiologia. Obviamente, tudo validado quando chegar, né, com os testes, todos aqueles testes de variabilidade, né, todos aqueles testes requeridos que talvez a gente dê uma aprofundada quando a gente estiver falando especificamente de microbiologia, ok? Vamos fechar aqui então, né, a questão do controle interno nas áreas analíticas, falando agora da questão do controle interno em parasito, in situ, né, bacterioscopia, ou palavrinha difícil, né? Que a gente tem que ter aí, né, para esse controle interno, parasito, in situ e bacterioscopia. E a determinação específica de hemograma, né, é sugerido, então, que se estabeleça uma rotina de garantia da qualidade, né, com verificação por outro profissional de 10% das amostras dos pacientes. Então, assim, é um duplo cego, né, para essas questões de parasito, de cito, né, e de bacterioscopia. A recomendação que se tem é que se faça, então, por outro profissional, 10% das amostras dos pacientes positivas para uma patologia e as negativas para confirmar os laudos. O recomendado, né, e aqui é o recomendado, vejam bem, né, é que seja feito isso na rotina diária, né, 10% das amostras, então, da rotina diária. Mas, dependendo, né, de onde vocês atuam, qual é a vigilância sanitária que faz cobrança de vocês, não necessariamente vocês precisam fazer sempre, né, 10% em cima da rotina diária. Aí vocês estabeleçam uma sistematicidade, né, uma vez por semana, né, a cada 15 dias,
vai depender do número de amostras, obviamente, né, da quantidade de analitos que vocês realizam na operação. Mas fazer 10%, né, todos os dias de um volume grande, às vezes não é tão vantajoso, né, em termos operacionais. Mas daí vocês têm que analisar qual é a melhor técnica. Mas o importante é ficar claro isso, né, que para parasito, para cito, para bacterioscopia, vocês têm que fazer então um duplo cego com outro profissional, com 10% das amostras, né, de pacientes positivas para alguma patologia e as negativas para confirmar os laudos, ok? Então, assim, dando uma pincelada, né, sempre lembrando que todas essas verificações elas devem ser registradas, né, para comprovar a execução do processo de validação e de precisão. Então, todas essas análises, né, devem ser registradas. Claro que mesmo nos equipamentos automatizados, né, nas automatizações, que hoje a gente tem a grande maioria das automatizações aí em bioquímica, em hemato, imuno, né, algumas automatizações em urinálise, mas mesmo que fique registrado, né, no próprio equipamento, quando vocês retiram, né, essa fita lá com as informações, ela deve ser validada, né, com a data e com a assinatura do responsável técnico. E quando feitas as verificações a cada 20 pontos ou mensalmente, vocês devem ter um registro, né, de que essa verificação foi feita e qual foi o resultado obtido nesta verificação. Então aí falamos das principais áreas analíticas, né, e para outras especialidades ou analitos, né, para os quais não existam amostra ainda controle disponíveis, o laboratório obviamente deve, né, aplicar um método alternativo para este controle. Tá? Então, este método alternativo que o laboratório vai definir, né, normalmente ele pode utilizar a própria questão que a gente já falou, né, da amostra dividida, que é quando o laboratório clínico envia para outro laboratório, né, uma alíquota da sua amostra para confirmar o resultado. Tá? Mas muito importante, né, que este outro laboratório ele use a mesma metodologia, né, do nosso laboratório. Então, às vezes é um pouco difícil a gente fazer a amostra dividida, exatamente por a gente não encontrar, né, um laboratório parceiro ou até mesmo um laboratório de apoio que utilize a mesma metodologia. Né? Também em relação a onde a gente não tenha, né, a questão de amostras controle disponível, né, o próprio laboratório definir, então, o seu limite de aceitação desse processo, assim como a frequência, né, em que ele vai ser utilizado e também, obviamente, sempre registrar os resultados. Né? A questão também, ele pode aqui, nesse caso, né, utilizar amostras de clientes em que os resultados foram confirmados, né, por correlação clínica, então uma outra forma que ele pode utilizar aí como controle, onde ele não tenha, né, a questão de um controle comercial. Né? A repetição de dosagens sob a supervisão de um outro profissional também pode ser utilizado nesses casos. Né? A utilização de médias obtidas em amostra de pacientes, né? A utilização das faixas de valores de referência, a revisão por outro profissional, né, a questão do duplo cego. Então, o laboratório vai definir, né, quando ele não tem aí, então, quando não existe uma amostra controle disponível pelo analito, ele tem essas várias alternativas, né, que ele pode utilizar para determinar qual vai ser a melhor amostra, né, controle que ele vai utilizar. Então já estamos aí com um tempo bastante elevado, né, em relação a essa nossa primeira videoaula relativa ao controle de qualidade interno. Eu vou dar uma pausa nesta aula aqui, né, nessa primeira videoaula, para que vocês reflitam lá, façam as anotações de vocês, revejam o vídeo, nos mandem as dúvidas
E daqui a pouco nós voltamos então com mais uma videoaula dando continuidade ao controle de qualidade interna. Então espero que tenha ficado claro, eu procurei ser o mais pausado possível, né? Espero que tenha ficado claro para vocês essa primeira parte, essa primeira videoaula do conteúdo, e espero comentários aí, sugestões de vocês e necessidades. Então, um grande abraço a vocês e nos vemos daqui a pouco na continuidade do controle de qualidade interno, né, numa próxima videoaula. Até breve.